Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Small children. As crianças pequenas geralmente se submetem à autoridade. Elas obedecem aos seus pais, professores, pessoas que efetivamente têm autoridade de várias maneiras e que geralmente são adultos. Essa disposição para respeitar a autoridade, que é intrínseca nas crianças pequenas, é uma característica espiritual que agrada muito a Deus, porque nós só caminharemos em obediência e viveremos uma vida que é digna de louvor somente se reconhecemos a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Peguem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Vimos no capítulo anterior, no capítulo 18, que o Messias advertiu certas pessoas sobre se converter em pedras de tropeço, sobre serem uma ofensa e fazer com que uma dessas crianças pequenas, a esses pequeninos que tropeçassem na fé, que se afastassem dos planos de Deus. O que veremos ao iniciar o estudo de hoje é a grande importância das crianças pequenas, que será fundamental nessa sessão. Vamos ler o versículo 13. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 13. Então trouxeram, ou seja, a Yeshua, lhe trouxeram crianças pequenas. Essa palavra é simplesmente isso. Se refere a crianças que são muito, muito jovens. Com frequência, notamos que crianças dessa idade são impressionáveis, são fáceis de formar. E disso é do que exatamente a Escritura nos fala. Como as crianças pequenas, se as discipulamos e investimos espiritualmente nelas, usualmente observaremos um resultado favorável. A maioria das pessoas que chegam à fé, que recebem o Evangelho, o fazem antes de completar 18 anos de idade. Por isso é que é tão importante que vejamos as coisas corretamente em relação a essa passagem e as crianças pequenas. Algo bom está acontecendo. Lemos de novo o versículo 13. Então, lhe trouxeram crianças pequenas para que ele impusesse suas mãos sobre elas e orasse. Essa era uma tradição comum e o normal que existia entre os líderes espirituais de Israel. As pessoas lhe traziam as crianças e pediam aos líderes que tinham uma posição respeitável na sociedade, que tinham demonstrado obediência e sensibilidade às coisas de Deus, que tinham um testemunho que a sociedade considerava como de obediência à palavra de Deus. As pessoas pediam a esses líderes que abençoassem essas crianças. Então, o que acontece aqui não é nada fora do normal, em absoluto. Mas o que acontece depois é assim. Porque enquanto isso acontecia, lemos a segunda parte do versículo 13. Mas os discípulos, e esse é outro exemplo de como os discípulos, enquanto o Messias se move em um sentido, enquanto ele se preocupa por um assunto, os discípulos estão pensando em algo diferente. Essas pessoas traziam a essas crianças pequenas e impressionáveis para que impusesse suas mãos sobre elas, as abençoasse e também orasse por elas. Mas os discípulos, na metade do versículo 13, mas os discípulos repreendiam a eles. É interessante porque essa palavra a eles
Naturalmente, pensamos que os discípulos estavam repreendendo aqueles que traziam as crianças. Mas essa palavra aparece várias vezes. E cada vez que aparece nessa seção, tem a ver com as crianças. E isso revela o quão fora de ordem estão os discípulos. Não estão entendendo os propósitos, planos e a verdade espiritual que o Messias queria compartilhar com eles. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Estamos, você e eu, vamos supor que somos seus discípulos. Estamos indo na mesma direção na qual ele se move? Estamos seguindo a liderança do Espírito Santo? Estamos crescendo em obediência e entendimento aos planos de Deus? Estamos vivendo a vida do Messias em nós e, através de nós, deixando um testemunho claro de que isso é verdade? Ou o Espírito Santo está indo para um lado e nós estamos nos movendo no sentido contrário? Esses discípulos repreenderam a eles. E como disse, se prestarmos atenção ao termo gramatical, esse eles se refere às crianças, colocando-as de lado, fazendo com que essas pessoas que os traziam desejam que acontecesse. Notem agora a resposta do Messias. E vemos essa mesma conjunção que demonstra algo contrário, uma diferença. Mas Yeshua disse: permitam as crianças pequenas, e não as impeçam de que venham a mim. Bem, duas palavras aqui são muito importantes, e se você vem de um transfundo rabínico, saberá quais são essas palavras e por que são tão significativas. Falo da palavra permitir ou deixar, e a palavra proibir ou impedir. Veremos que se alguém quer ser um líder espiritual no judaísmo, um rabino, uma das primeiras coisas que ele estuda é aquilo que é mutar, permitido, o que se pode fazer. E aquelas coisas que são assur, ou seja, proibidas, que não devem ser feitas. E quando vemos aqui, o que o texto nos mostra é o seguinte: os discípulos, apesar de que... E recordem que nos aproximamos do final do Evangelho de Mateus. Com toda certeza, o Messias subirá a Jerusalém para seus últimos dias. E, portanto, Yeshua esteve formando esses homens por aproximadamente 3 anos. O que a Escritura nos diz é que os próprios fundamentos do judaísmo, esses discípulos não os havia aprendido. Uma vez mais, esse é um exemplo para ensinar a você e a mim, aos leitores, que seus discípulos não estão crescendo no entendimento e na percepção do que o Messias está fazendo. Yeshua disse, versículo 14, permitam que as crianças, e não lhes impeçam de se aproximar de mim, porque deles é o reino dos céus. Veremos que existe uma ênfase aqui, iniciando nesse versículo, o versículo 14, sobre o reino dos céus. E isso será fundamental para a seguinte passagem, porque encontraremos com alguém que não sabe como se submeter à autoridade. E quando alguém falha nisso, estancamos nosso crescimento espiritual. Não nos permitimos amadurecer e não seremos capazes de seguir Yeshua. Uma das perguntas fundamentais que nos devemos fazer é: estou reconhecendo a autoridade de Yeshua na minha vida? Estou me submetendo, estou humilhando a mim mesmo e estou perseguindo a vontade de Deus? Existe uma relação estreita entre se submeter à autoridade de Deus e se comprometer com a sua vontade. Ele diz aos seus discípulos algo muito importante: permitam as crianças virem a mim, não as impeçam, porque para elas é o reino dos céus.
E o que ele fez logo? Ele colocou suas mãos sobre elas e logo se foi dali. Esses são apenas 2 versículos, mas insisto, isso é a base do que estudaremos na continuação da lição de hoje. Lemos na seguinte parte, versículo 16, uma frase muito importante. E eis aqui, em várias ocasiões, já disse que eis aqui deve capturar nossa atenção. Devemos ver como se a Escritura dissesse ao leitor: isso que vem é importante. Em outras palavras, essa é a mensagem principal. Comentando sobre as crianças, foi apenas uma introdução ensinando um princípio fundamental que será aplicado a seguir, para que entendamos bem o texto. Lemos o versículo 16. E eis aqui alguém que veio, e disse a ele, ou seja, ele veio e disse a Yeshua, um desses líderes, segundo uma passagem paralela. Esse homem tinha critério. Supõe-se que devia ser uma pessoa com maturidade e com conhecimento nas leis de Deus, nas leis de Moisés, alguém com respeito. E apesar de que era jovem, ele tinha grande prosperidade. Então, esse homem chega e fala com Yeshua e diz, segunda parte do versículo 16, bom mestre, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Ao ouvir essa frase, vida eterna, normalmente pensamos nela como entrar no reino. E isso provavelmente é correto aqui. Mas também a vida eterna nos fala do comportamento que demonstramos hoje em dia. Essa frase, vida eterna, devemos entendê-la como uma vida de reino. Do momento no qual cremos que devemos ser guiados pelo Espírito Santo, devemos demonstrar um caráter de reino, tomar decisões de reino. Como serão as coisas no reino de Deus? Dessa forma, deveríamos viver agora mesmo. Isso significa, venha teu reino e seja feita a tua vontade. Em última instância, essa será a realidade. Mas para que sejamos pessoas que vivem uma vida digna, devemos demonstrar essa vida agora, nessa era. Para isso estamos aqui. Para isso fomos cheios do Espírito Santo. Para isso somos servos, discípulos do Messias. Esse homem chega e fala de uma maneira muito agradável. Ele diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar e receber a vida eterna? No versículo 17, notem algo, e não caiam no erro que muitos caem com a resposta de Yeshua. Versículo 17, mas ele respondeu, porque a mim você me chama bom. Bem, isso é o que pensará uma pessoa que não está adequadamente treinada na palavra de Deus e na metodologia para interpretar as Escrituras. Muitos usam isso para atacar a divindade de Yeshua. E claro que me refiro a Jesus de Nazaré. Eles dizem que aqui, quando o chamam de bom mestre, ele rejeita esse termo. Mas não é assim. Ele está esclarecendo algo, porque esse homem está fazendo uma pergunta. Por que ele vem a Yeshua com essa pergunta? Realmente ele reconhece Yeshua como uma autoridade divina? E, portanto, Yeshua lhe responde, por que me chama de bom? Porque ninguém é bom, exceto um. E quem será? O Deus. Não simplesmente um Deus, mas o Deus, o Criador dos céus, o único Deus, o Deus de Israel.
Insisto, o que ele está dizendo não é, e não quero esse adjetivo, essa descrição associada a mim. Eu não sou Deus, portanto não me chame de bom. Essa não é a forma correta de entendê-lo. Ele simplesmente está esclarecendo um ponto. Quando esse jovem chega e diz, bom mestre, veremos que assim era como muitas vezes as pessoas se referiam aos seus líderes no judaísmo, como um bom mestre. E a palavra mestre aqui é similar ao conceito de rabi, ou rabino. Bom mestre. A pergunta é essa. Yeshua diz, só um é bom. Esse é Deus. Você está me considerando Deus? Irá ouvir o que direi e reconhecer a minha autoridade? Você crê que realmente sou o Filho de Deus? Por isso é que você veio a mim com essa pergunta? Porque não importa o que algum homem diga, algum grande mestre, isso não é importante. O importante é que aquele que é soberano, Deus, o que ele pensa sobre o assunto, isso é o que Yeshua indica ao dizer, por que você me chama bom? Só há um bom, e esse é o único Deus. Assim é como você me vê? Vai ouvir o que eu direi e se submeterá como ao Deus vivo? Isso é que o Messias está dizendo a esse jovem. Versículo 17, segunda parte. Mas se vocês querem entrar, e prestem muita atenção, se vocês querem entrar à vida, a maioria das Bíblias diz, se vocês querem entrar à vida, mas não é isso que diz. De fato, revisei 30 traduções em inglês, e só uma, a tradução literal de Young, a coloca de forma correta. Ele sim coloca o artigo definitivo. E por que isso é importante? Porque da mesma forma como diz que só um é bom, ele, Deus, o faz específico. O único Deus verdadeiro. Agora, quando fala a vida, uma vez mais o artigo definitivo aparece e no texto isso une ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro com essa classe e essa qualidade específica de vida. Você deseja viver a qualidade de vida que Deus tem para você? A única forma de fazer isso já está implícita nessa passagem, e é a razão pela qual nos falaram das crianças pequenas na sua introdução. Você está disposto a se submeter à autoridade? Ele veio, e veremos claramente que esse jovem veio a Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, para fazer essa pergunta. Mas será que ele realmente reconhece Yeshua como a autoridade que pode lhe trazer a resposta? Essa é a pergunta que não só esse jovem, mas todos e cada um de nós devemos nos fazer. Yeshua é a autoridade para nos fazer entrar na vida eterna e para que vivamos a vida que Deus quer que vivamos agora mesmo, nesse tempo? Assim que diz nessa passagem, se você quer entrar à vida, notem a resposta. Guarda os mandamentos. Agora, é assim como salvos? Por guardar os mandamentos? A Escritura diz que ninguém, realmente ninguém é justificado por suas obras, mas pela graça. Mas vemos algo. O que vemos? Vemos que os mandamentos foram dados, e Paulo o ensina. Também o vemos como algo fundamental na lei de Moisés, na Torá. A lei foi dada para apontar o pecado das pessoas. E com qual objetivo? Porque se alguém não está caminhando, escutem bem isso, se alguém não está caminhando na fé, então estará em pecado. É só quando caminho na fé. E essa palavra fé está vinculada à verdade. Só quando eu aplico a verdade à minha vida, essa é a fé. Então, só então, viverei de uma forma que não é pecaminosa, mas andarei na justiça de Deus. Ele lhe diz, guarda os mandamentos.
Mas o que eu direi então ao escutar isso? Eu responderia que estou com problemas, porque eu não estou guardando os mandamentos, sou um pecador, e se entrar a vida, se ter a vida eterna se baseasse em guardar os mandamentos, eu estaria com problemas. Esse homem, notem como responder. Yeshua diz a ele, guarda os mandamentos. Vejam agora o versículo 18. E ele lhe disse, ou seja, esse homem responde a Yeshua, dizendo, quais? E Yeshua disse a ele, e lhe responde com alguns dos 10 mandamentos. Lhe diz, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Bem, todos esses mandamentos têm algo em comum. Eles são minha responsabilidade com o meu próximo, com os demais. Não se trata de mim e minha responsabilidade com Deus, mas de mim com outras pessoas, porque Ele escolheria esse tipo de mandamentos. Muitos poderiam dizer, sabe, quando se trata de Deus, eu faço muito bem. Eu vou à sinagoga, eu vou ao lugar da adoração, eu dou os dízimos, trato de ser uma pessoa amável e esse tipo de coisas. Leio as Escrituras e creio que faço isso muito bem. E aqui está o problema. Quando se trata de se comportar de forma apropriada com as outras pessoas, é mais difícil, porque topamos com as outras pessoas o tempo todo. E quando aqui diz, não dê falso testemunho, ama teu próximo como a ti mesmo, e sempre, 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 honra teu pai e tua mãe. Obviamente, todos falhamos nessas coisas. Mas esse homem, notem sua resposta. Quando ele ouve isso, versículo 20, esse homem jovem diz a ele, tudo isso, e isso é enfático, está enfatizado, tudo isso eu guardo. Desde quando? Desde minha juventude. Que outra coisa? O que mais me falta? Essa é uma afirmação muito temerosa. Tudo isso, amar ao meu próximo como a mim mesmo, honrar meus pais, nunca dar falso testemunho, nunca mentir, tudo isso eu faço desde a minha juventude. Insisto. O que acontece quando eu escuto isso? Eu me dou conta de que sou um pecador. Escutar os mandamentos de Deus me lembra, e isso é o importante, me lembra da minha necessidade da graça de Deus, minha necessidade de ser perdoado por Deus. Mas esse indivíduo não. Ele sentiu dentro de si, baseado nas suas obras, que ele era aceitável a Deus. Notem como o Messias é capaz de chegar ao próprio núcleo do assunto, entendendo e expondo o que realmente estava mal dentro do coração desse homem. Versículo 21. Yeshua disse a ele, se você quer ser perfeito, essa palavra perfeito significa chegar ao destino correto. Viver de um modo que realmente cumpra as expectativas de Deus. É a mesma palavra que descreve a Yeshua, e que de maneira perfeita, e quero enfatizar, de maneira perfeita se submeteu ao seu Pai Celestial. Foi à cruz e morreu ali, dando sua vida por você e por mim. Quando anuncia uma das suas últimas palavras, está consumado. O que isso significa literalmente é, foi feito de forma perfeita. Se completou exatamente da forma como a vontade de Deus quer. Então Yeshua diz, isso é o que você quer? E isso é o que esse homem realmente desejava. Desejava exaltar a si mesmo. Então Yeshua diz a ele, pois se você quer ser perfeito, então isso é o que você deve fazer. Vá, venda tudo o que você tem e dá aos pobres,
então terá tesouros nos céus. E siga-me. Notem isso. Ele lhe deu sua resposta. Como ele chamou Yeshua anteriormente, ele lhe disse, bom mestre. E por que isso é importante? Porque a palavra bom está relacionado com Deus. Porque a palavra bom está relacionada com Deus. Yeshua diz, por que você me chama de bom? Só um é bom, Deus. Você vai ouvir minha resposta e aceitá-la com submissão, como a palavra e a instrução do mesmo Deus? Essa é a mensagem dessa passagem. E ele ouviu a resposta, a solução à sua pergunta. Mas qual foi sua reação diante dela? Vejamos o versículo seguinte. Lemos o versículo 22. E depois de escutar, esse homem jovem, tendo ouvido a palavra, foi-se dali. Como? Cheio de tristeza, afligido. Por quê? Porque ele era um homem que tinha grandes. E a palavra aqui é propriedades. Ele tinha muitas posses, mas também muitas propriedades. E por isso é que ele é conhecido em outras partes das Escrituras como o jovem rico. Ele tinha um desejo de ser religiosamente notável, de impressionar aos outros. Por isso chegou dizendo, bom mestre. Ele disse isso como forma de adulação. E assim é como muitas pessoas fazem para manipulá-las. E que dizem o que eles querem ouvir, que estejam de acordo com sua perspectiva. Mas Yeshua nunca fez isso. Ele sempre esteve de acordo com a verdade do seu Pai Celestial. E de imediato, ele foi capaz de descobrir e apontar as debilidades espirituais desse homem. Que ele amava as riquezas e o que tinha. Ele não estava interessado em ser perfeito. Ele não queria se submeter à autoridade de Deus, vender suas posses e seguir Yeshua. Então, minha pergunta para você é, o que se passa com você? Está disposto a se submeter aos ensinamentos de Yeshua? De Jesus de Nazaré? Obedecê-los? Para que possa ter uma vida que agrade a Deus? Essa passagem, no fundo, não nos fala da salvação, mas de ter um testemunho adequado. Testimony. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.